nós iremos abrir, o nosso espaço para um bate-papo democrático, reflexivo e esclarecedor. E está na hora do Você Acredita. E o tema de hoje é promessa. E quem vai participar com a gente dessa conversa é a evangélica Jéssica Benfica, o pai Kleber Diogum e o padre Kleber Leandro. Sejam bem-vindos, é sempre uma honra recebê-los para esse debate que já é um marco da história do Mulheres, porque a gente consegue debater ideias da mesma forma que a gente espera que o pessoal de casa também consiga fazer, com muito respeito. Sejam bem-vindos. Obrigada. E o tema de hoje combina muito bem, com o fim de ano. Nós temos esse costume de prometer. Então eu queria abrir esse bate-papo entendendo como a religião de vocês enxerga a promessa. A promessa é algo que cabe na religião de cada um de vocês. Por favor, você estreando ao vivo conosco hoje, Jéssica, pode começar. Obrigada. A promessa, Você diz mais quando nós fazemos promessa para Deus ou mais a promessa de Deus para nós? Não, quando nós fazemos uma promessa, eu quero algo, então eu vou lá e prometo, eu faço essa barganha, posso assim chamar, essa barganha com Deus. Eu quero, e se isso acontecer, eu vou fazer algo para pagar esse bem feito. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, muito especial estar aqui. Eu acredito muito que nós não devemos barganhar com Deus, Eu acredito muito no jejum que a gente faz como um sacrifício da nossa carne para que o nosso espírito se conecte mais a Deus. Então, por exemplo, na minha religião, eu sou cristã, evangélica, nós não temos costumes de, vou fazer uma promessa, se Deus me der um trabalho, eu vou fazer tal coisa, sabe? Nós não temos muito esse costume. Até Jesus fala em Lucas, se você vai fazer uma promessa, faça os custos antes para não falhar no meio do caminho. Então, o que a gente tem o costume de fazer? Falando na minha vivência com Deus. O jejum. O que é o jejum? O jejum é eu me abster de algo, principalmente um alimento ou algo líquido, algo que eu gosto, para que na minha carne, porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo, Então, corpo, mente, espírito. Então, a minha carne, ela deseja comer, a minha carne quer chocolate, a minha carne quer muitas coisas desse mundo, mas não é sobre esse mundo. Então, quando nós jejuamos, a gente se abstém de algo que a gente gosta muito desse mundo, para que o nosso espírito se conecte ainda mais com Deus, para que a gente fique ainda mais sensível à voz de Deus. E quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Até Jesus fala, que alguns demônios na Bíblia, eles só saem com oração e jejum. Então, nós jejuamos para nos fortalecermos em Deus, para ficarmos mais próximo dele, não para Deus, quero muito um carro, vou jejuar por isso, sabe? Conexão, então. É mais para intimidade com Deus, mais para conhecer a Deus. Claro, por exemplo, um motivo de doença, algum ente querido está doente, vamos fazer uma corrente de oração, vamos todos jejuar, vamos interceder, é assim que a gente acredita. Mas essa coisa de barganha, eu vou deixar de fazer uma coisa para Deus me dar outra. Eu não vejo muito dessa forma e não acredito que é dessa forma assim que Deus nos ensina, É mais sobre Deus. Eu costumo dizer que quando nós jejuamos, Deus não muda, Ele é o mesmo, no passado, presente e futuro. Nós que mudamos, porque a gente aprende a ter mais autocontrole, mais domínio próprio dos nossos desejos, dos nossos ímpetos. E nesse momento que você nega algo que você gosta, eu tô falando, o meu espírito que tá mandando aqui. Eu tô priorizando o meu lado espiritual e deixando a minha carne de lado, assim como na questão sexual e assim como várias outras coisas. Então, eu vejo mais assim a questão do jejum do que da promessa em si. Perfeito. E para você, pai Kleber, como que você enxerga a promessa? Olá, deixando aquele boa tarde, um prazer estar aqui de novo, fazendo parte do programa. De comum acordo com ela, com o evangélico, nós do culto afro, a gente tem, eu vou dividir em 3 tópicos, porque tem eu, pessoa, Kleber, sacerdote, pessoa normal. Crer em promessa eu até creio, mas o problema, por exemplo, a gente está numa fase do ano que muita gente vai prometer muita coisa, mas não vai cumprir também o ano que vem. Então fica uma coisa muito vaga e eu acho que essa desconexão
de chegar para Deus, olha, eu vou prometer tal coisa para ganhar tal coisa, eu também não sou muito de comum acordo, porque isso cria uma energia, uma egrégora muito negativa para quem está prometendo e sabe que vai procrastinar, não vai conseguir cumprir. Então, no nosso culto, nós cremos também no preceito como evangélico. Privar o nosso corpo, privar o nosso espírito de certos pecados, de certas heresias, de não falar mal do próximo, de não julgar o próximo, de não prejulgar o próximo. A gente tenta manter o nosso espírito muito forte, porque a carne ela é falha, ela é fraca, mas o espírito precisa estar enrijecido. Então acho que a promessa que a gente pode fazer é manter o nosso espírito incauto, tranquilo, sossegado e bem direcionado, porque senão fica aquela coisa, né? Eu preciso dar algo para receber algo. Deus já nos deu, né, Padre, o oxigênio, a natureza, o livre-arbítrio, ele nos deu um mundo gratuito. O homem precificou, o homem estipulou regras, o homem criou hierarquias. Deus não, ele colocou a palavra dele, ele descreveu a palavra dele através dos apóstolos, deixou as leis para serem seguidas, mas vamos lá, quais homens seguem as leis de Deus fielmente à risca? Então, fica uma coisa muito vaga essa questão de promessa. Então, nós do culto afro também não prometemos nada. A gente vai por mérito, pelos nossos méritos. Nem para os nossos deuses orixás, nem para Deus, a gente promete algo para trocar algo, trocar uma energia, trocar uma situação. Nós preferimos investir no espírito, investir nas nossas atitudes, que eu acho que não existe melhor promessa do que realmente a gente manter o nosso espírito focado num propósito benéfico. O mundo já está cheio de gente fazendo tanta maldade, tanta coisa ruim com o outro. Eu acho que a melhor promessa que a gente pode fazer para nós mesmos e para preservar o próximo é cuidar do espírito. Padre Kleber, como que o catolicismo enxerga a questão da promessa? Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, né, crescendo na fé, nessa partilha rica, né? Acho que é uma oportunidade que o Brasil inteiro tem para crescer com as diversas denominações religiosas e aprendendo hoje um pouquinho sobre promessa. Nós vamos na Sagrada Escritura, né? O catolicismo, nós vamos olhar na Bíblia, de fato, nós temos lá tem várias promessas que o povo de Deus foi fazendo, né? Jacó fez promessa, né? Nós temos aí, Ana também fez promessa no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Nós vamos vendo também no Segundo Testamento, o próprio Paulo, no Atos Apóstolos 18, ele faz uma promessa, uma vez de deixar o cabelo, cortar o cabelo, essas questões, promessas muitas pessoas fazem, né? O fato é que a Igreja Católica, ela acredita nas promessas, mas não, como os nossos irmãos acabaram de dizer, não com uma forma de comprar Deus, barganhar com Deus. Isso de modo algum. É que nós acreditamos que Deus é Deus e continua sendo Deus independente das nossas promessas. Quando nós fazemos promessas, nós fazemos com o coração cheio de gratidão por aquilo que Deus nos deu. Mas não é pagar a Deus. Por exemplo, eu vou ao Santuário Nacional da Aparecida. Temos muitas pessoas que vão ao Santuário Nacional da Aparecida. Recebem uma graça de Deus e vão até o santuário. Jacó disse, se eu fizer uma viagem, eu pagaria o dízimo, eu farei isso, farei aquilo outro. Ana falou, se o meu filho, mãe de Samuel, se eu tiver a graça da gestação, eu então vou consagrar esse filho a Deus. Então, quando a gente consagra a Deus, é um gesto de gratidão a Deus. É do ser humano essa gratidão. E essa promessa, com um gesto natural, brota do coração humano. Eu vou agradecer a Deus, vou ao Santuário Nacional da Aparecida, eu estou lá no Santuário São Judas Tadeu, milhares de pessoas passam lá agradecendo a Deus pelo milagre. E é até importante dizer que sempre a promessa para o catolicismo é para com Deus. Os santos e as santas, esses homens e mulheres que viveram um grau de santidade e chegaram à glória dos altares, para nós, eles intercedem por nós. Mas você não faz promessa para agradecer. Nós temos muitas pessoas que estão aí em casa acompanhando e dizem assim, eu fiz uma promessa para São Benedito, fiz uma promessa para São Judas, fiz uma promessa para Nossa Aparecida. Então, no catolicismo é isso, eu faço promessa para Deus, mas a promessa não é para comprar Deus, para barganhar Deus, para manipular Deus. Aliás, a oração cristã é aquela que, de fato, nós entramos na vontade de Deus. E quando eu prometo alguma coisa para Deus, é dizer assim, poxa, meu coração é tão grato por aquilo que eu recebi, como não amar de volta? Um amor assim, como não amar de volta? Então não é compra, não é troca, não é barganha, mas é uma naturalidade do ser humano que, de fato, responde a Deus com o quê?
um gesto. E até, claro, os irmãos aí falaram de gestos de penitência, de crescimento espiritual. Isso também ajuda. E a maior promessa que nós podemos fazer a Deus é o próprio Jesus vai dizer no Evangelho. O jejum, a oração e a caridade, como nossa irmã acabou de dizer. Gratidão. É gratidão. A promessa é uma gratidão a Deus. Não é manipulação, não é compra, não é barganha, porque Deus, ele é um ser imutável, continua assim mesmo. E tudo que ele faz, você faz uma promessa para alcançar a graça. O próprio nome graça já diz, é graça, é dom gratuito. Sem mérito algum da minha parte, eu recebi esse milagre. E sempre uma coisa importante, você que é católico, está em casa, sabe, quem faz o milagre pode ser por intercessão de São Judas, pode ser por intercessão de Santa Mena, de São Benedito. Quem faz o milagre é Deus. E Deus é sempre rico em misericórdia em nos doar, porque é de Deus ser dom doado, ser graça. Então, assim, o presente que Deus nos deu é a sua graça. E como resposta eu faço essa promessa. Agora, voltando a dizer, essa promessa que eu faço a Deus, igual nós vimos 2 exemplos no Primeiro Testamento, tem vários, no segundo o próprio de Paulo, né? E tem muitas pessoas que dizem, olha, se eu conseguir esse milagre, eu vou a Aparecida. Quantas pessoas agora, há pouco tempo, foi ao Santuário Nacional da Aparecida a pé? Então, eu consegui esse milagre dessa cura do câncer, né? Deus lá deu a cura do câncer, mas a quantos outros talvez não chegou a cura, né? Então, são diversas formas de poder agradecer a Deus. Então, promessa é uma forma do coração agradecido a Deus por aquilo que Ele nos concede, por pura misericórdia e bondade de Deus. Vamos conferir o que outros religiosos pensam a respeito da promessa. A promessa dentro da religião islâmica, ela é permitida, porém não é recomendada. Por quê? Porque Deus gosta das coisas serem feitas livremente para Ele. Ele não gosta de que as coisas sejam feitas como um negócio ou com condições. A força da promessa, ela está aqui, ó. Quando eu me comprometo com algo. Então, na minha opinião, o correto seria eu dizer o seguinte: Senhor Deus, é bom para minha saúde, Senhor Deus, que eu fique sem tomar refrigerante. É bom, Senhor Deus, para minha saúde, que eu consuma menos gordura. E eu conto com o Senhor. Me ajuda, Deus. Ajuda a minha família. Me abençoa. Eu quero encontrar um emprego. Eu quero ter saúde. Eu quero que alguém da minha família se cure de alguma enfermidade. Para nós fixarmos na nossa mente, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer um compromisso, eu vou fazer uma promessa, porque vai ser bom para mim e vai ser bom para quem eu amo. Para Deus não, Ele não é comerciante, Ele é uma mãe, Ele é um pai generoso, generosa, amoroso, amorosa e que só quer e que só deseja a nossa felicidade. Não, espíritas não fazem promessa. E por que não? Olha, é que para nós espíritas, Deus não é um velho de barba que fica punindo e recompensando. Deus é uma inteligência máxima, suprema, que tudo coordena todo o universo. Então Deus não fica prestando atenção em mim se eu estou fazendo isso ou aquilo. Menos ainda faz sentido negociar com a inteligência suprema que tudo coordena alguma coisa que eu queira. Por exemplo, Deus, é o seguinte, se eu passar no vestibular, eu vou parar de comer chocolate por 6 meses. Você acha que faz sentido? Você acha que Deus se importa se eu como chocolate ou não? Claro que não, não é? Por que não faz sentido? Porque o organismo, o corpo que nós temos, nos é emprestado. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Para quê? Para que nós usemos esse organismo para interagir aqui na Terra, enquanto estamos aqui. Para que nós aprendamos tudo de tudo. Então também as dificuldades, os problemas, eles nos ensinam. Então, para espíritas, não faz nenhum sentido negociar com Deus. Deus não negocia, Deus permite, nos dá autonomia para que a gente aja adequadamente. Então, o que a gente pode fazer de bom? Cuidar. Tem um problema? Tenta resolver, tenta ajudar as pessoas à nossa volta, ajuda a si mesmo, se melhora. Isso que é importante. Para isso é que nós estamos aqui encarnados. Então, promessa para espírita não existe, não funciona. Ouvimos o Sheikh Jihá, que é muçulmano, você encontra mais sobre ele no @Sheikh Jihá, e o reverendo Aldo Quintão, que é da igreja anglicana, você encontra mais sobre ele no @Reverendo Aldo. Alexandre Caldini, que é espírita, você encontra no @Alex Caldini. Falamos um pouco do jejum, falamos dessa possibilidade então de fazer uma promessa direcionada a assuntos sérios, como doenças, e a promessa, ela está perto da penitência, porque não comer
é algo difícil porque nós humanos comemos. Caminhar por horas para agradecer algo como um processo de gratidão mesmo por essa graça alcançada também é algo que me parece uma penitência. Então, queria entender um pouquinho de vocês essa questão da similaridade com a penitência, a promessa. Como que vocês enxergam isso? Tá. A penitência, né? O que nós acreditamos, assim, a forma como eu vejo a palavra de Deus, é mais sobre o arrependimento genuíno do nosso coração, né? A penitência a gente nem, no meio cristão evangélico, a gente não usa muito esse termo, mas eu acredito que fala mais sobre esse arrependimento, né, padre? Mais sobre você se arrepender, remorso, você se sacrificar de algo por Deus, que você entende que aquilo é pecado, certo? Sim, eu vejo também nesse sentido, por conta da penitência, como você mortifica o seu corpo. Aquilo que eu falava do jejum, da oração da caridade. O jejum é a mortificação. Então você consegue dominar os seus instintos também. Você consegue, você caminhando tal hora, você fazendo tal sacrifício, você começa a dominar o seu instinto, né, do humano. E começa também a caminhar um pouco mais na linha da espiritualidade. Porque se a gente deixarmos aquilo que é o corpo que é o quê? Foge da dor, busca o prazer. Quando você se penitencia, até no próprio sacramento da reconciliação, o padre dá a absolvição e depois dá uma penitência, uma paga daquele pecado. Então a pessoa, claro, é um outro tema sobre confissão, mas a gente pode abrir o horizonte para a questão da penitência. O próprio sacramento da reconciliação, da confissão, ele tem um nome de penitência, porque quando a pessoa está disposta examinou, arrependeu, confessou, vai fazer o propósito não mais pecar, ela também faz uma penitência. Então pagar uma promessa não tem nada a ver com penitência, são assuntos diferentes. De fato, talvez para o corpo pode ser um sofrimento, uma mortificação. Nesse sentido, eu acho que é uma mortificação. Porém, é diferente. A promessa é a promessa, a penitência é a penitência. A penitência, independente, no caso do sacramento, para nós católicos, quando você faz o sacramento, você busca o sacramento da reconciliação, é dado uma paga, uma penitência daquele pecado. Agora, a promessa é mediante um propósito que você fez com Deus, daquilo que eu falava, de gratidão. Então é mais da linha da gratidão do que propriamente dos esforços. Vocês têm falado bastante da gratidão, do jejum. Vocês acham que existe um pouco de confusão em relação aos fiéis, então? Porque muitas pessoas, elas repetem que para alcançar uma graça, elas precisam realizar uma promessa. Acho que 70% da humanidade faz isso. Como se Deus fosse passar na frente essa pessoa que prometeu. E para quem faz mais promessa, mais forte que a outra, o outro faz mais sacrifício, então Deus vai... Perfeito, padre. Quem fez de Aparecida, de São Paulo a Aparecida, vai ganhar mais graça do que quem fez de São José até Aparecida. Então, isso não faz sentido. Não faz. É verdade, padre. Que o irmão falou, verdade, né? padre. Mas você não andou, você não andou os 169 quilômetros. Não, então você só fez 100. Então a sua graça vai ser menor. Como o irmão falou ali, como se Deus estivesse medindo pela quilometragem, né? Deus fica uma régua lá assim, você ficou 10 dias sem comer, então doce. Então você ficou 20, a graça vai ser maior para você. E assim, acho que nós não estamos acostumados a receber algo de graça. Nossa visão mercantilista é que eu preciso pagar por tudo, eu preciso me esforçar para ter algo. O mundo fala isso. Eu ganhei algo de graça, mas assim, você fica até com medo, né? Será que é... Que tem até aquele ditado, quando a esmola de mel, o Santos confia. Então assim, de graça, porque a nossa visão de mundo, nós somos educados dessa forma. Então, quando algo é de graça, até assusta. Né? Tem que pagar quanto? Vou pagar quando? Quando que vai chegar essa conta aí? Então, o que... A palavra de Deus é outra, ela é outra. Ele já fez tudo por nós, ele entregou o seu próprio filho e nos deu a salvação de graça. Basta nós aceitarmos, termos fé. E não é sobre o que nós fazemos, e sim o que ele faz em nós, no nosso coração, uma vez que a gente permite ele entrar no nosso coração e nos transformar como ser humano. Então, não é sobre o que eu faço, o meu esforço, as minhas ações. Não, é o que Deus já fez por mim, que eu tenho fé, eu aceito, e aí a partir disso eu obedeço os mandamentos, né? Aquilo que o Senhor nos mostra, porque tudo que Deus cria é para nos proteger e para nos amar ainda mais. Então, a gente passa a obedecer a Deus e aí nós vivemos as promessas que Ele já fez. Que a maior promessa é a vida eterna.
né, que a gente está aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra, a gente está aqui 80, 70, espero que 100, gostaria de viver muito, mas é Deus que sabe. Então, assim, a gente está aqui de passagem, nós vamos para um outro lugar. Então, é sobre isso, é sobre a promessa que ele já fez. E não a promessa que eu vou ficar fazendo de, ai, não vou comer chocolate. Ai, não vou. Pai Kleber, quem fala, eu não vou comer chocolate para passar no vestibular, e aquele outro colega que não fez a promessa tá comendo chocolate, Deus vai auxiliar ambos? Na realidade é o seguinte, eu tenho uma outra visão, e o afro, ele anda muito de comum acordo com a Bíblia. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós afros andamos muito de acordo com a Bíblia. Mas muito. Não sabia. Tá? Não é muito, muito, muito. É que, infelizmente, algumas pessoas do nosso culto ainda não abriram a mente para esse lado. E a gente tem que ser espiritualista, a gente não pode ser um bairrista. Deus é onipotente, onipresente para todos, independente de culto. Todos os caminhos levam a Deus. Então, as pessoas fazem barganha com o outro lado, né? Com o outro lado. Aí vocês dão a nomenclatura que vocês quiserem, cramunhão, diabo, demônio, não importa. Deus não tem barganha. É como ela frisou brilhantemente. Ele já entregou tudo pra gente. Eu vou em cima do que o padre falou, eu dou o nome disso de disciplina. Disciplina. Porque a pessoa não vai comer chocolate. O que está acontecendo? Ele está com um sentimento de culpa de alguma coisa. Ele já está assinando um atestado ali que, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Como o ser humano, ele tem aquela presunção que Deus vai olhar para ele só. Que o problema dele é maior ou menor que o outro. E aí começa essa questão de competitividade. Eu prometo mais, eu prometo menos, eu faço mais, eu faço menos. Como os nossos irmãos aqui frisaram. Sendo que você só precisa de uma coisa que é bem difícil de um ser humano adquirir. Disciplina. Mantenha uma disciplina. Se você tiver uma disciplina, você pode ter certeza que você vai agradar a Deus. Não precisa muito para agradar a Deus. E se tirar o chocolate da vida for te inspirar a ter mais disciplina, mas aquela tua coisa, tem gente que também. come chocolate e é feliz. Tem gente que vai deixar de comer o chocolate e vai ficar infeliz. Deus não quer ver a gente infeliz, né? Sabe o que eu acho? Se puder fazer um ponto aqui, que ele estava falando, e aí me veio na mente. Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. Tudo posso, mas não convém que nada me domine. Quando nós percebemos que nós estamos sendo dominados demais por algo, seja por chocolate, seja por rede social, que a gente está vivendo muito isso Fato. hoje, seja por qualquer coisa que você não consegue viver sem, seja uma pessoa, seja o trabalho, que aquilo está dominando, nós que temos esse lado espiritual de falar, epa, eu preciso cortar isso. E como que eu corto isso? Pode ser chamado de uma promessa, pode ser chamado de um jejum, entendeu? Eu acho que é mais por esse lado. Quando a pessoa vê que ela tá muito fascinada por algo viciada, ela precisa cortar. Voltar para o caminho de Deus. A promessa seria como voltar para a estrada, é isso? Eu acho que nesse sentido que ele falou, da disciplina. De se autodisciplinar. Pô, isso não tá me fazendo bem. Eu tô passando 6 horas, hoje a média de jovens no celular, 9 horas no Brasil. Imagina, 9 horas. Não, então, assim, isso não tá me fazendo bem. Então, vou fazer uma promessa de ficar sem TikTok, Instagram por 1 mês. É mais sobre isso que eu acho que você está falando, né? Sobre esse autocontrole. E nós, cristãos, a gente chama na Bíblia, né, de domínio próprio, que é o autocontrole, que são os frutos do Espírito. Então, é aquilo assim, isso está me dominando, então eu não quero. Eu tenho controle da minha carne, né? Deus me dá essa força, não vou me deixar comer 30 barras de chocolate por dia, isso vai me fazer mal, então eu preciso me abster disso. Então, eu acho que desse lado da disciplina vai mais por isso, entendeu? Para que nada nos domine. Eu vou trazer uma situação interessante, que é colocar um pouco daquilo que tem falado. O livro Levítico, né, o livro da Sagrada Escritura, vai trazer uma realidade importante também. Que uma vez que eu faço essa promessa para Deus, eu também me disponho a fazer um voto com Deus. Promessa, voto. Na Sagrada Escritura, às vezes vai aparecer promessa, às vezes vai fazer votos. E algumas pessoas estão em casa, sempre perguntam para o padre assim, padre, eu fiz essa promessa, e agora? Como que eu faço? Então, várias pessoas fazem promessas e, assim, eu vou dizer 2 coisas, né? A Igreja Católica, ela reconhece os votos, reconhece as promessas, mas uma vez com Deus também não se brinca. Porque, assim, também você tem o livre-arbítrio de escolher fazer as promessas ou não. Agora, você não vai ficar brincando com Deus. Tem que cumprir a promessa. Cumprir a promessa. O livro do Levítico, no capítulo 29, vai dizer, se você fez uma promessa com Deus e não cumpriu, vai até o sacerdote. Então, Deus também coloca os mensageiros de Deus para que
aquelas pessoas que fizeram um voto com Deus, uma promessa com Deus, até, talvez, certamente, não creio que não seja na maldade, vamos supor que ele fez um voto de ir ao santuário na Senhora da Aparecida. Mas acontece que, vamos supor que as pernas não ficaram boas, ou não tiveram condições, vamos de carro, eu vou ter que ir ao santuário, mesmo com o seu carro, não tiveram condições, passaram um momento de dificuldade, ficaram desempregados. Mas eu fiz a promessa nesse ano 2024 ir ao Santuário Nacional da Aparecida. Claro, Deus entende, obviamente, que você está desempregado, ou que você ficou doente, alguma coisa. Mas se é por conta que você vai até o sacerdote, diz o livro do Levítico, e o sacerdote vai poder procrastinar, amenizar. Então, o sacerdote, em nome de Deus, é que você fez uma promessa para Deus. Então, ele também vai fazer esse caminho de mediar esse conflito aí de você e Deus, porque também é a palavra que diz, o livro do Levítico diz, o sacerdote está preparado para fazer isso, e até para as pessoas, porque senão elas precisam de alguém para dizer, e essa promessa eu tenho que cumprir? Padre, até quando que eu vou ficar essa promessa? Eu estava dizendo para eles nos bastidores lá, meu pai fez uma promessa, e muitas pessoas fazem promessa para o outro cumprir, né? E quando eu era criança, na gestação muito difícil, nasci, e minha mãe falou, meu pai, o médico falou assim, o menino não vai vingar, falava assim, né? Lá no interior, nasci em Guaratinguetá, um abraço para todo mundo de Guaratinguetá, nasci no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. E aí disseram assim, o menino não vai vingar? Se o menino viver, vamos batizar as pressas, aquela coisa toda. E meu pai falou assim, promessa, meu pai fez uma promessa, se o menino viver e vingar, ele vai ser médico e pediatra. Imagina ele agora. Fez uma promessa em seu nome. Ele fez uma promessa para eu cumprir, né? E até os meus 13 anos vai ser Dr. Kleber. Você viveu com isso, né? Eu vivia com isso na cabeça. A promessa o pai fez para eu cumprir. E eu tinha que cumprir, porque eu seria doutor, aquela coisa toda, porque Deus deu o dom da vida, aquela história, né? O dom da vida, aquilo que você disse, a vida é um dom de Deus, um presente, foi Deus que me deu. Só que a vocação à medicina, a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida presbiteral, é um chamado de Deus, e ele que... É individual. Até brinquei, agora você e Deus se resolvam aí por cima, como que é que vocês vão se resolver, né? Mas assim, a promessa não pode ser para o outro cumprir, né? Então assim, algumas pessoas dizem, mas e agora? Eu tenho que cumprir a promessa do meu pai. E as pessoas às vezes ficam naquela neura, né? Aquela culpa, ou porque fiz isso. Claro, o sacerdote, nós somos, né? A gente tem um pouco mais de discernimento. À luz da palavra de Deus, você começa a entender, poxa, se Deus me chamou ao sacerdócio, eu creio que nem meu pai está condenado, nem muito menos a mim, eu estou condenado. É um chamado. Um chamado, né? Então, nesse sentido. E outra questão também, o livro vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que se você não pode fazer a promessa, que não pode cumprir, que não faça. Sim. Então, agora, talvez assim, de certa forma, no catolicismo, se você... Nós acreditamos em promessa, mas se você não pode cumprir, é melhor que não faça a promessa. Então... Vamos conferir o que outros religiosos pensam sobre promessas. A Sintonia nos ensina o seguinte, que nós somos donos do nosso próprio destino, ou seja, você não pode depender apenas de promessa para realizar ou não algo. Você pode sim retribuir as graças recebidas, aliás, deve retribuir de uma forma ou de outra por gratidão a Deus, gratidão aos seus pais e familiares e assim por diante. Por exemplo, consegui algo que sonhava há tanto tempo, como gratidão, vou ajudar algumas pessoas necessitadas. Agora, se você promete que vai ajudar se conseguir tal coisa, e se não conseguir, não vai ajudar? Promessas tudo bem, mas não espere obter algo para só depois pagar a promessa ou fazer tal coisa. A melhor forma de conquistar o que desejamos é sempre ajudando o próximo. A verdade é que até o dízimo que existe no judaísmo, depois outras religiões também pegaram emprestado esse conceito, ele vem de Jacó. Jacó diz para Deus, se você cuidar de mim, até a casa de Labão, até a minha volta, e tudo que acontecer comigo, de tudo que eu tiver, eu darei 10%. Abraão também fez isso, depois que ele conseguiu salvar o seu sobrinho Ló, de 4 guerreiros, 4 reinados que eram muito perversos. Então a gente aprende daqui que você pode sim fazer promessas para Deus, porque dessa forma você se empenha muito mais a fazer com que parte daquele sucesso seja transferido para a espiritualidade. Deus testa o ser humano e aceita promessas para que a gente possa o tempo todo estar mais elevado, tendo uma vida mais elevada.
Ouvimos o pensamento da Viviane Ara, que é presidente da Associação Pomba Branca Seixonoe, que você encontra mais informações no @viviane.ara. O Rabino Eliyahu Haski, você encontra no @Rabino Eliyahu Haski. E eu quero já encaminhar, o nosso papo para a conclusão, perguntando para vocês qual seria então o melhor caminho para que a gente conquiste algo. Se a promessa não é uma barganha, Pai Kleber, como eu posso me aproximar dos meus sonhos? Agora, nesse início de ano, que é o momento que a gente entra nesse novo ciclo, desejando mudanças. O que fazer? Bom, voltando ao assunto da disciplina, primeiro manter uma disciplina, uma regra. Colocar essas metas, eu sei que não é muito agradável, tem muita gente que tem muita dificuldade em manter uma disciplina, em manter uma regra, em manter uma hierarquia, não só física, mas também espiritual. Mas é necessário, porque para se conseguir crescer, evoluir, tanto espiritualmente como intelectualmente, pessoalmente, vai sofrer um pouco. Vai ter que abdicar de algumas coisas, vai ter que se fechar para outras, vai ter que falar muito não posso, não quero, não vou. Principalmente essa época que está todo mundo em festividade, é a época que você mais tem que ficar alerta. Essa época que a energia está conturbada, está aberta, está livre, até para que o mal influencie você nas suas atitudes. Então você quer se aproximar de Deus, você quer se aproximar do orixá ou do seu culto independente, que a gente é um país laico, eu acho que você tem que manter uma disciplina. E se você realmente prometer algo a Deus, independente de Deus estar te ouvindo ou não, faça por você. Não faça porque você tem uma obrigação ou porque Deus estará te enxergando. Faça por você. Se reencontre, se reconecte consigo mesmo. Eu tenho certeza que não só o seu final de ano, a sua vida vai ficar mais qualificativa, como o seu 2025 também vai estar muito mais preparado. Como atrair o novo, Jessie, para a vida em 2025? Como atrair o novo? A gente está falando sobre promessas, mas a minha dica para você aí na sua casa é, ao invés de você pensar em fazer promessas, minha dica é para que você olhe para o Deus de promessas, né? A Bíblia é um livro cheio de promessas, é um livro de promessas. Então, Deus prometeu filho para Abraão, Deus prometeu tantas promessas que nos enche de fé. E quando Deus fala, né, sua família é abençoada, ela vai se tornar abençoada. Tudo aquilo que Deus diz se concretiza. Então, ao invés de você ficar fazendo promessas para Deus, busque o Deus de promessas, que Ele vai abençoar a sua vida, uma vez que você o obedeça e se coloque realmente ali disponível. Então, como o novo, assim, sabe? Eu acho que é se render à vontade de Deus, falar, Senhor, se você está na sua casa, quer um relacionamento melhor, tem algum ente, né, doente, busque a Deus mesmo, ore, coloque diante de Deus, busque uma comunidade para orar com você, para melhorar. E em relação à sua vida, metas e objetivos, escreva, coloque no papel. Eu sou coach, eu trabalho muito com isso, então você precisa saber o que você quer para que você possa atrair aquilo, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é caminho. Então o que você realmente quer? Sabe, coloque diante de Deus. Deus fala na Bíblia que vocês não recebem o que pedem porque pedem mal. Então a gente pede mal. Aí uma vez eu li isso e falei, nossa, mas como que pede bem? Como é que faz para pedir bem? Seja claro com Deus. Senhor, eu desejo um relacionamento assim, assim, assado. Sabe, Pai, eu quero isso. E eu coloco nas tuas mãos. Uma vez que for da tua vontade, isso vai estar alinhado. Então saiba o que você quer, coloque diante de Deus e busque o Deus de promessas. Como alcançar o que eu quero por meio da fé, Padre Kleber? Penso justamente nesse Natal, o próprio Jesus que vem até nós, na manjedoura, simples, humilde. E Ele é o novo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre antigo e sempre novo. E é essa novidade que traz alegria aos nossos corações, né? Esse tempo do Natal, tempo de luz, essa luz do próprio Jesus que vem iluminar. É o próprio Jesus que traz a nós a alegria, que traz a nós a paz. E que esse Natal, de fato, seja um Natal de paz. E o seu, e o meu, e o nosso coração possa ser, de fato, essa manjedoura simples, humilde, capaz de acolher aquele que, como a irmã disse, vem trazer as promessas de bênçãos, de graça, para um ano repleto de saúde e paz para todos nós. Muito obrigada por mais um bate-papo cheio de respeito. Você encontra a Jéssica no @djessb. O Pai Kleber você encontra no @PaiKleberDiogum. E o Padre Kleber você encontra no @PadreKleberLeandro. Até a próxima. Muito obrigada. Um ótimo fim de ano para você.